Esse canal não é oficial do Flow, é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele e dá um like aí e se inscreva. Quais são suas referências no mundo dos desenhos e animes, assim? Tipo, anos 90. Cavaleiros. Anos 90. Cavaleiros é muito ruim, mas eu sou fã. Sim, eu também acho muito ruim. Mas eu sou fã. Eu também sou muito fã. Ah, mas na época era bonzão. Na época era muito foda, mano. Não tinha qualquer São noção vozes de que nada. meio que... Eu tô na dublagem por causa das vozes de Cavaleiros do Zodíaco. É. Vai ter hora de pegar azul. Ruimzão, Inclusive, eu gravava em VHS, eu tenho digitalizado a primeira versão, porque foi gravado 2 versões, né? Não sei. A primeira cheia de erro, chamavam Jabu de Jabu de Unicórnio, Jabu de Capricórnio, que era pra vender boneco só, eles tinham acho que 6 episódios na época. E depois veio a versão pra poder a Play Art lançar os DVDs. E aí regravaram tudo no estúdio Alamo e tal, com correção. Por isso que tinha aqueles bagulho assim, esses nomes zoadão. Isso, tá vendo? Essa aqui sabia. Essa aqui é a Poxa, parada. estragou a E aí, experiência. como já Não, teve o estragou boom... não. Já tava estragada. É que eu fui ver de novo depois de velho e a primeira parte é muito ruim de É ver, muito né? ruim, Depois de é velho. muito ruim. Começa a ficar legal depois dos Cavaleiros Negros ali, começa a ficar legal. Começa a ficar ok. Daí pai tem uma parte que ainda é meio bosta dos uns Cavaleiros de Prata lá que até hoje eu não sei quantos são. E... 80 e todos, né? E aí depois, aí nas 12 casas, as 12 casas é foda. É foda demais. 12 casas Só que, fala pra mim, caralho. eu ficava puto. Chegava na Casa de Leão, aquela merda reprisou, eram 52 episódios. que pariu. Reprisou umas 8 vezes, cara. Eu nunca apanhei tanto da minha mãe falando os piores palavrões assim, cara. Pelo amor de Deus. Minha mãe não gostava que eu visse Cavaleiro do Zodíaco, era um bagulho do diabo. Era muito sangue, né, cara? Não, era do diabo mesmo, era do mal, as paradas assim, entendeu? Nossa. Ó, tipo Dragon Ball. Dragon Ball tinha o Mr. Satan, fudeu. Puta, fudeu. A gente conversou com a voz dele e ele falava, pô, soube de muita gente que deixou de assistir porque a mãe cortava por causa do nome do meu personagem. Eu falei, caralho, E aí mano. na abertura tá o Gohan dirigindo um carro 666 no carro. Pô, não dá. Fudeu, É. Por que ele Até fez isso, né? Não, mas é porque assim, pra eles isso aí quer dizer pouca coisa. A religião dos caras, a cultura dos caras é outra parada. Sim, outro é. patamar. Não tem- Outro patamar. Não é isso, é só Não, tô brincando. outra mitologia. Tipo, o que é Thor pra mim? Caguei. Tipo, né? e o cristianismo pros caras nem é... O budismo e o shintoísmo engolem. Lá é. Cristianismo, Sim, eles são. São referências, assim, são só referências mesmo, né? Não quer, tipo... Até porque o Mr. Satan é um bosta. É isso que é o foda Né? dele, né? É um dos melhores personagens, cara. Sim, ele é humano. Ele é humano. Ele é meio que o personagem referência pra você saber como que seria um humano normal no meio desses brutamentos. Não, porque tem o Exato. Kuririn, né, cara? Que era antes a referência, só que o Kuririn ficou forte pra caralho também, tá Em ligado? termos de poder, você fala. É. Né? O Satã não tem poder. Não, ele é um bostão. Cara, ele é o campeão na falácia, né, cara? É? Sim. Tipo, tem a grana, porra, leva aqui que eu não entro nessa parada aí, não. Mas tipo, ele não é o ser humano mais forte do mundo, não é, o Mr. Satan? É, então, porque... Mas ele, Porra, ele faz seria tempo que eu não forte assisti essa mesmo, porra. né? Porque ele tem uma força... Se você fosse comparar com um ser humano normais, ele é forte. Forte, sim. Graduação em karatê, fudido e tal, forte pra Só caralho, que você levanta põe pra peso. comparar com os monstros, porra, com o Goku. O Goku é... Aí não dá. É que você tá falando de ET também. Não é né? um pouco sem graça Dragon Ball, justamente por isso? Cara, eu trouxe a paixão de Dragon Ball de criança. Por exemplo, eu fiz Dragon Ball Super. Nossa, eu fiz eu um dos nunca grandes vi vilões de Dragon Ball Super. Você nunca viu Dragon Ball e tu dubla anime? Não, tá alguma coisa errada aí. Então, pois Não, é. a gente... Pois é que eu queria, na verdade, ser cantora, mas aí... Sacanagem. Não, você vai lembrar, quando a gente era pivete, tinha aquele gatinho azul com puta cabeção, você lembra? Lembro. Doraemon. Doraemon, Hoje eu sou a Carol é o Doraemon. Olha aí, A Carol é a voz do Doraemon. você vê? Ela não Doideira. faz propaganda Não manjo do nada trampo de dela. Eu nada. que sei das coisas. Falei, pô, me leva Ah, nos gente, lugares tem aí, o que ser cartaz tá genuíno, garantido. tem que falar, eu não entendo porra nenhuma. Como é que é essa acabou. parada de ser uma mulher que dubla vozes masculinas? Eu acho bem louco, né? Cara, não, eu vou esperar beber mais pra contar essa história. Mas eu acho maneiro. Eu acho maneiro, na verdade. Quando eu vejo a Seiyu lá, original, lá, que faz as vozes, eu acho Seiyu, a muito dubladora. foda, cara. Voz original. Eu acho muito foda. Ela começa a falar e eu falo, nossa, olha essa mulher. Às vezes é uma veinha, às vezes é uma... Sabe? Você É fala, mesmo? meu Deus, a do Goku. A do Luffy tem 64 anos, se eu não me engano. Cara, A do e Goku grita tem que nem uma 86, se eu desgramada. não me engano. A mina que faz o Goku, ela tem 80... A mina, ó. Tem Mentira, 86. A Sério, senhorinha cara? que faz. Eles iam trocar ela nessa versão do Super.
Meu, os caras fizeram puta de um escarcéu pra manter a véia no negócio. Eu não consigo imaginar uma véia com aquela voz. Dá uma pesquisada. Que eu doideira, acho cara. maravilhoso. Eu vou te mandar no celular. Masako, voz do Goku. Procura. Muito maneiro. Cara, Maneiro. foda demais. Eu sei que é uma prática comum no Japão. Tem muita mulher dublando personagens masculinos. Sim. É normal? É tipo, tem muito aqui no Brasil também? Então, principalmente molequinho, né? É mais fácil a mulher chegar no timbre do que um cara chegar no timbre. Né? Sim. Se o maluco já trocou de voz e já tá com voz de adolescentão, jovem adulto, já não consegue chegar. É sofrido pra ele chegar. Eu já entrei E aí, não- às não vezes, consegui perde fazer. o brilho, né? Se pega um cara pra fazer, perde o brilho que a mulher consegue fazer. Entendeu? Sim. Entendo. É assim, realmente é estranho lá nos Cavaleiros do Zodíaco, aqueles caras têm 16 anos. Sim. Aquela Puta voz de arroto, né, velho? Nossa, total. E eu amo eles, cara. São meus amigos, assim. Eu gosto pra Nossa, caramba do se trabalho. Me pensar. influenciaram pra ter paixão pela coisa mesmo. Se Tipo, fosse hoje, não fariam aquelas eu escolhas. fiquei viajando em casa. Por É exemplo, possível. você pega o Fênix. O Fênix é o quê? Representa 15 anos. É. O resto, 13. Cara, o dublador tinha 38 na época. E já era uma das vozes de galã mais pesado da época. Mas meu, na época eu achava do caralho. Funcionou. Nossa, demais, demais, Que demais. doideira, né? O lance, Igor, que você falou, tem um link para uma coisa mais atualizada, de mulher fazer criança. Antigamente, não tinha criança na dublagem. A gente aprendeu isso com a galera de hoje. E o Wendel, principalmente. Ele foi meu professor e tudo. Eu dirijo no estúdio dele, inclusive, na Unidub. E ele contou bastante coisa a respeito disso. A mulherada fazia as crianças. Tanto é que você pega em Jaspion, as crianças, tem uma senhora que chama Thelma Lúcia. Ela deve ter próximo de 70 anos. Mas a voz dela não mudou nada. Ela que fazia a molecadinha na época. A Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, fazia a molecada também. A menina que faz o Gohan, tem até uma história curiosa, a gente estava falando de Dragon Ball. Uma mulher fazia o Gohan criança. E talvez vocês não lembrem, mas assim, na parte que ele foi o primeiro a virar Super Saiyajin 2 lá contra o Cell. Se não perceberam, é porque o cara foi muito bom. Trocaram a voz nos últimos 5 episódios, na treta, fervendo a treta, assim. E aí eu sempre tive a curiosidade. Já estamos voando na conversa aqui. A Fátima Noia fazia o personagem. sim. Por que verdade. trocaram? Será? Então, teve a parte que o Cell pisa na cabeça do Android 16, que ele fala, Gohan, proteja a Terra e os seres vivos e não sei o quê. Aí o Cell vem, plau, pisa e sai sangue da cabeça dele. Assim, aquilo foi chocante, ele fica... Foi o fim do episódio. Aí eu falei, eu sempre tive vontade de perguntar, falei, Fátima, por que te trocaram? Foi alguma maldade, alguma coisa? Falou, não. Infelizmente, eu fui atender, fui ser profissional. Eu dei um grito lá que achei que tinha que ser, na hora que é da fúria dele, que ele estoura para transformar. E aí não foi suficiente, porque eu acho que os níveis do original estavam um pouco mais altos. E eu tive que fazer de novo, e era a última cena do episódio. E pegou numa fase de ter que entregar, se eu não me engano, acho que pro Cartoon, um negócio assim. Então ela teve um espaço de 2 dias só para descansar a voz. Ela estourou a voz dela, ela arregaçou a garganta. Caralho. Teve que trocar. Outra garganta? pessoa fez o Gohan na parte final. E ficou do caralho, que é o Yuri Chesma. Que doideira. Cara, às vezes a gente cara. grita até sentir gosto de sangue. Caralho. Ela agora... Cara, Cara, tem um voice actor americano, esqueci o nome dele, meu amigo falou pra mim essa história, que ele fala, às vezes durante a gravação, depois de um grito, ele falava, I taste blood. Porque tinha gosto de sangue, de tanto que gritava. E isso é real, cara. Dependendo do grito que você dá. E os japoneses, eles não ajudam também, né? Porque eles Nossa. adoram colocar um grito no roteiro. Tudo é grito, pelo amor de Deus.